AT, GAB, TGE, no protocolo 16.796.923, dígito 2. O assunto era consulta sobre a proposta de Bolsa Social face à Lei Federal 14.017, 2020, Lei Aldir Blanc, complementa o artigo 2º, inciso 3º. Enfim, o procurador, à ocasião, fez uma abordagem sobre os aspectos de fato e de direito que abordaram o pedido, e ele passou, então, a adentrar na análise do mérito em si, quanto aos encaminhamentos que poderiam ser adotados por parte da Secretaria, enquanto pasta responsável na utilização do recurso da Lei Aldir Blanc para a finalidade proposta. Assim, fazendo um recorte bem sintético, né, do que foi abordado pela Procuradoria-Geral, e isso aqui eu faço um recorte com a devida, como eu falei, com devida indicação de que esta é a manifestação do órgão oficial do Estado, sobre o aspecto jurídico, que eu acho que tem que deixar claro, que é o órgão competente para tal finalidade, que presta assessoria aos órgãos da administração direta e indireta, inclusive, em âmbito estadual, e houve esse indicativo. Basicamente, e aí eu faço aqui uma leitura de que a proposta apresentada, ela traz a seguinte situação. Assim, para a legalidade de qualquer proposta acerca da execução do inciso 3º do artigo 2º da Lei Aldir Blanc, é primordial que os recursos sejam usados como fomento efetivo de manifestações culturais e não como mecanismos de repasse de renda emergencial. Caso contrário, haverá ofensa direta ao parágrafo 1º do próprio artigo 2º da Lei Aldir Blanc. Por quê? Porque o procurador já fez esse comparativo da ideia de bolsa relacionada ao pagamento a ser realizado com base no artigo 2º, inciso 1º da Lei Aldir Blanc, que era o pagamento da renda emergencial. Por isso que se afastou, na época, essa possibilidade do pagamento do recurso com base do pagamento do recurso via bolsa social, tendo por base o fundamento da doação civil, por eventual conflito em relação ao inciso 1º, utilizando esse pagamento, então, com base no inciso 3º do artigo 2º da Lei Aldir Blanc, né? E ele afastou ainda que tivesse a previsão e outros instrumentos, não seria aplicável ao caso a aplicação desses recursos com base no inciso 3º. E complementa, dizendo que a instituição de uma bolsa, sem qualquer contrapartida do beneficiário, ela não estaria adequada aos fins propostos, como a própria renda emergencial, e não o fomento, né? Enfim, basicamente, ele fez um arrazoado justificando esse possível conflito entre o inciso 3º, a aplicação dos recursos por bolsa com base no inciso 3º, em razão do previsto no artigo 2º, inciso 1º da mesma Lei Aldir Blanc, que inviabilizava, à época, a aplicação a adoção desse processo, dessa sequência de procedimento, enfim, para fins de pagamento da bolsa, conforme havia sido solicitado. André, quer fazer mais alguma observação em relação a essa situação? Na verdade, o que ele deixa claro é essa questão de não confundir os instrumentos, né? Então, o que ele deixa claro é a questão de o que o legislador quis quando ele fez os 3 incisos, né? No primeiro, ele quis fazer a transferência direta de renda, né? Ele elencou ali algumas questões que eram necessárias para que o trabalhador e a trabalhadora da cultura tivessem acesso à renda direta, esse é o inciso 1º, e no inciso 3º, ele colocou instrumentos para fomento da renda. Isso foi a ideia do legislador. O legislador não quer que a gente realize, pelo inciso 3º, política que ele previu no inciso 1º. Se a gente incorrer nisso, é claro que os órgãos de fiscalização e a PGE, num movimento preventivo, numa assessoria preventiva, vem e aponta isso, dizendo assim, se vocês fizerem, pelo inciso 3, política que está prevista no inciso 1, vocês estão indo contra a lei, contra o que o legislador colocou na lei. Então, André, eu vou terminar o meu raciocínio, daí eu acho que a gente pode abrir.
É que a questão do YouTube, a transmissão não está sendo gerada e a população quer ouvir, quer entender, quer ver o ponto de vista aí dessa questão. Não sei se eu me perdi em alguma fala, mas eu estou fazendo esse apelo. Desculpe, André, por favor. Tá. Leonardo, a transmissão foi encerrada porque nós vamos tratar de uma proposta nova de bolsa aqui. E aí, como está, não foi deliberado ainda. E nós vamos discutir critérios, nós encerramos a transmissão como é comum nós fazermos em qualquer assunto onde primeiro é deliberado no Conselho. É só para eu repassar isso sobre esse caráter de informação privilegiada, tranquilo. Mil desculpas mais uma vez, André, perdão. Leonardo, acho que você não estava na sala, mas quando eu retornei, eu anunciei isso antes de encerrar a sessão no YouTube, tá bom? Mais uma vez, desculpa. Pode concluir, André, por favor. Tá, então assim... A gente tem que voltar lá, quando a gente estuda direito, naquilo que a gente chama do espírito das leis, né? E aí, assim, o que o espírito das leis, o que o legislador quis quando ele colocou esses 3 incisos, né? Esse caráter que a gente vem discutindo há muito tempo aqui, o caráter emergencial da lei, o caráter emergencial da lei, o caráter emergencial da lei. O caráter emergencial da lei não se caracteriza com o caráter assistencial da lei. Então, assim, o caráter assistencial da lei, ele é previsto no inciso 1 e no inciso 2. O caráter emergencial da lei, ele está previsto em toda a lei. E ter caráter assistencial está dentro do caráter emergencial. Um guarda-chuva que a lei tem de caráter emergencial, dentro desse guarda-chuva está o caráter assistencial. Dentro do caráter emergencial, tem instrumentos de fomento no inciso 3. Então, assim, a proposta foi apresentada para a Procuradoria-Geral gerou esse parecer. Eu lembro que, à época, a gente fez uma reunião em que a proposta foi apresentada para outros órgãos, né? A OAB participou, o Tribunal de Contas participou, a Controladoria Geral do Estado participou, a gente participou, e, assim, todos, numa análise prévia, fizeram essas ponderações, e foi analisada oficialmente pela Procuradoria Geral do Estado, que deu esse parecer de que a bolsa, no modelo proposto, era impossível de ser praticada. Né, era uma ilegalidade que a gente estaria incorrendo se a gente executasse a bolsa no modelo proposto dentro do inciso 3. Né? Então, era isso que eu queria deixar claro. Obrigado, André. O Elcio pediu a palavra. Elcio, pode falar. Elcio? Vocês estão me ouvindo ou de repente estragou meu... Não, desculpa, eu me atrapalhei aqui, Luciano, ok. Não tem problema, Edson. Não, só para... É interessante a gente ouvir essas explicações, eu acho que não há nada... É que, obviamente, que o governo tem que procurar seu caminho jurídico, né? E quanto a isso, não há questão nenhuma. E aí um questionamento mesmo, eu gostaria de saber de vocês, se vocês tinham previamente informação... Oi? Elcio, desculpa, mas a tua fala, pelo menos para mim, eu não sei se é a minha internet, ela está sendo toda cortada, eu não sei se os demais... e aí, acho que o que você está falando é importante, se você puder entrar e sair de novo... Acho que agora estabilizou. Ou estabilizou, vamos ver, vamos tentar. Tá, agora vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Então tá. Agora sim. Tá, obrigado, Luciano, pela... Tá, não, o que eu falei, então vou falar novamente. É interessante, e até agradeço mesmo pela explicação que você, tanto o Danilo quanto o André deram, então, eu acho que sim, eu acho que não há nada de errado, pelo contrário, muito pelo contrário, né? Até... parafraseando a Eliette, né, na fala da semana passada, que o Estado deve sim buscar as investigações, eu acho que está tudo dentro do espectro do que é o Estado, ver isso daí. Mas eu acho que isso não há problema nenhum. Eu só queria fazer um questionamento a vocês, tá? Porque é uma informação, eu não sei se, para mim, pelo menos, ela é nova, né? Ela é recente. Se vocês tinham previamente, que eu digo, quer dizer, no momento que vocês buscaram esse parecer jurídico, essa defesa aí, de que a origem dos recursos, eu estou me referindo aos 3 bilhões, tá? Do todo, né? Ela vem do orçamento de guerra, como a gente tinha colocado pro Aldo Valentim
semana passada, né? Se não me engano, é a rubrica 144 do Orçamento Geral da União, né? E que, por conta disso, é claro, obviamente que sim, o Aldo falou, é uma questão óbvia, a gente debateu imensamente sobre essa questão e tal, os incisos 1, 2 e 3 e tal. Eu só quero lembrar que isso está consubstanciado nas atas, né? Em todas essas discussões, a gente sempre levantou essa questão, né? Que, na verdade, o inciso 3, ele seria uma questão mais tensa, né? O que acabou sendo verdade, se a gente partir do princípio do resultado disso aí, né? Mas isso não vem ao caso agora, eu só quero colocar o seguinte, veja, essa informação que, para mim, é de fundamental importância, né? Que o dinheiro todo, ele é essencialmente emergencial, e a própria lei tem o caráter emergencial, muito embora a Lei Aldir Blanc abriu para a questão do inciso 3º, para fomento, para produção, né? Eu gostaria de saber, primeiro, vocês tinham essa informação previamente? Se não tinham, ok. Se tinham, por que ela foi levada em consideração para vocês darem esse parecer? É isso que eu gostaria de saber. É mais um questionamento em relação a isso daí. Obrigado. Acho que o Danilo ou o André pode responder isso. Do ponto na de verdade, vista... eu acho que Pode falar aí, Danilo, eu complemento aí. Eu acredito, Elcio, que esse teu questionamento, ele tem que ser analisado muito mais pelo aspecto da própria Lei Aldir Blanc do que necessariamente em relação à origem orçamentária do recurso. E o que a gente está debatendo aqui e tentando expor para vocês é um mecanismo que se valia como proposta os recursos provenientes da Lei Aldir Blanc. E dentre os seus fundamentos, o artigo 2º, inciso 3º da Lei Aldir Blanc. Tá? Então, sendo do orçamento de guerra, sendo de rubrica especial, sendo do que foi direcionado para o Fundo Estadual de Cultura e assim por diante, feitas todas as considerações em relação à origem do recurso e principalmente a disponibilização do mesmo, me parece que a leitura deve ser preservada, ou a análise deve ter enfoque que justamente passe aquilo que a gente defende aqui, nós, os juristas e os amantes do direito, defendem o princípio da legalidade pela administração pública. Então, a gente não tem como fazer uma interpretação extensiva do artigo 2º, inciso 3º, ainda que o orçamento seja de guerra ou qualquer outro nome que ele receba, para justificar uma ação que eventualmente possa, no mínimo, ser questionada. Inclusive, a expressão utilizada pelo procurador à época na sua informação é que a proposta apresentada é possível de ser enquadrada numa ilegalidade, justamente por aplicação da interpretação que é dada ao artigo 2º, inciso 3º da Lei Aldir Blanc. Então, eu me lembro a época que a discussão pairava muito sobre a importância disso, e isso não gera dúvida alguma. A proposta em si seria de grande importância para a distribuição de recursos, mas pela via da renda, artigo 2º, inciso 1º, e não pela via do inciso 3º, que dá essa ideia de chamamento prévio. Assim, se você for observar todos os itens do inciso 3º, ele dá a ideia da necessidade de realização de licitação, de chamamento prévio. Inclusive, houve um indicativo, se não me engano, uma alteração no decreto 10.464, que vedava a contratação por inexigibilidade de licitação, caracterizada lá pelo artigo 25, se não me engano, da 8666. Então, assim, veja que o critério a ser adotado, e que foi adotado à época nos editais, com base no artigo 2º, inciso 3º, era justamente essa ideia de um chamamento prévio, razão pela qual não se poderia aplicar diretamente o pagamento de forma, ainda que controlada, respeitados os procedimentos para fins de verificação da qualificação de cada pessoa recebendo dessa bolsa. Então, assim, só para concluir, né, Elcio, retomando o início da resposta ao seu questionamento.
O viés a ser analisado pelo princípio da legalidade é a interpretação que cabe ao artigo 2º, inciso 3º, tá? Não necessariamente pelo viés sobre a origem do recurso, porque se a gente aplica, resolve interpretar o inciso 3º de forma diversa daquela a qual ele se propôs, como o André disse agora há pouco, a gente fica sujeito a questionamentos futuros. Esse colegiado poderia ficar responsável por eventual prática de ato que não estivesse adequado à lei, a própria lei do banco, por sua vez, a superintendência, por sua vez, o secretário de Estado, e ficaríamos dentro de uma insegurança jurídica muito grande, entende? E por isso a consulta PGE, por isso que se buscou toda essa orientação para preservar todos os personagens envolvidos nesse processo como um todo. André? Essa questão da origem do recurso, né, ela serve para o governo federal, né? Para o governo federal, ele criou um caixa paralelo para as despesas decorrentes do enfrentamento à pandemia. Então, assim, para ele não exceder o orçamento 2020 dele, tanto a regra de ouro, que é aquela regra de que ele não pode emitir título para pagar despesa corrente, que é salário, aluguel, luz, água do Estado, ele não podia quebrar isso, e contratando o pessoal para hospital, para essas coisas, ele ia quebrar essa regra. Então, ele criou esse orçamento de guerra, que é um orçamento paralelo. Ele não queria quebrar o teto de gastos, e ele não podia quebrar essa regra fiscal de ouro. Ele criou um orçamento paralelo. Dentro desse orçamento paralelo, a Lei Aldir Blanc, o Ministério da Economia, ao invés de bancar a Lei Aldir Blanc com o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura, que tinha os 3 bilhões, o Fundo Nacional de Cultura tinha os 3 bilhões para usar. Eles preferiram usar o dinheiro que o Tesouro emitiu, né? Aí foi uma opção política do Ministério da Economia na tratativa com o Ministério do Turismo, né? A origem do dinheiro não vai disciplinar se a gente vai flexibilizar a utilização do recurso ou não. O governo federal ganhou um respiro para a prestação de conta desses 3 bilhões. Nós, na execução aqui, temos que seguir o que diz a 8666, a 14017, que é a Lei Aldir Blanc, o decreto que regulamenta a Lei Aldir Blanc, a nossa Lei Estadual de Licitações e a PGE, né? Isso, não flexibilizaram as regras. Obrigada, André. O Leonardo pede a palavra e depois o Laércio e o Jefferson. Gente, lembrando que a gente ainda tem uma proposta a fazer. Se vocês preferirem abrir mão da fala e ouvirem a nossa proposta antes e depois as conversas, porque já são 17h45, e nós teríamos uma pessoa, um convidado aqui para falar rapidamente para vocês, e a gente vai acabar tendo que abrir mão disso, mas de qualquer forma, se vocês permitirem, o Leonardo, o Laércio e o Jefferson, eu acho que seria importante vocês ouvirem a proposta antes, até para nossas discussões serem um pouco mais embasadas. Eu topo, tranquilo. Daí você garante a mesma ordem de falas, daí depois na sequência, pode ser? Garanto, claro. Leonardo, depois Laércio, depois Jefferson. O Laércio permitiu, o Leonardo permitiu, e o Jefferson não se manifestou. Ah, não, o Jefferson não estava inscrito, né? Não, Luciana, era para te falar. Só me ajudando na organização. Estava colocando na ordem ali. Então, tá bom. Muito obrigada, Jefferson. A sua ajuda é sempre muito importante. Então, Eliette, se você puder colocar aí a nossa apresentação. Gente, a gente fez uma apresentação, assim, só para guiar, não é uma apresentação gráfica, mas é mais de conteúdo para guiar o nosso raciocínio. Então, antes de iniciar a apresentação, é importante deixar claro, eu já deixei isso aqui várias vezes, mas quando um assunto é importante, a gente fala dele muitas vezes, de que nós todos e todas sempre quisemos a questão da Bolsa. A gente entende que o recurso da Lei Aldir Blanc, ele é um recurso emergencial. E o nosso desejo é que tenha essa capilaridade e que chegue à ponta da maneira menos burocrática possível e mais rápida possível. Então, quando não deu certo
a questão da Bolsa Social por uma questão legal, nós continuamos com essa questão na cabeça, porque a gente acha que essa ideia foi muito interessante mesmo, é o desejo de todos e todas nós. Então, ficamos estudando algumas alternativas e conversando, inclusive, com o PGE e tudo, de como como poderíamos sair disso. Com o resultado da Lei Aldir Blanc, a gente entendeu que estávamos indo na linha certa de pensamento. O que a Lei Aldir Blanc nos deixou claro? Que os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras da cultura não estão acostumados a participar de editais. A concentração de recurso em alguns editais na capital nos fez ter mais certeza do que acontece. Em Curitiba, região metropolitana, em algumas cidades onde existe o Programa Municipal de Incentivo, lá os trabalhadores e trabalhadoras estão mais habituados a participar de editais, a buscar fomento. Mas eu mesma, que nasci em Cascavel, vejo em Cascavel uma dificuldade de participar de editais. As pessoas têm o hábito, as pessoas ligadas à cultura, os trabalhadores, os fazedores, os produtores, os artistas, enfim, as trabalhadoras, têm o hábito de depender muito de recurso da prefeitura para fazer cultura. Então, tem um festival de música, ele é com recurso da própria prefeitura, mas não há essa cultura de participação em editais. Então, isso não é só na nossa Lei Aldir Blanc que isso ficou claro. A questão do fomento, ela é importante porque a Lei Aldir Blanc vai acabar, nós vamos voltar a uma vida normal, né? Por mais que todo mundo fale em novo normal, mas nós voltaremos a nos aglomerar e a poder produzir cultura e desfrutar da cultura, mas nós vamos continuar com essa dificuldade de acesso aos editais. A superintendência lança a cada 2 anos um edital de um programa de fomento e incentivo à cultura, que é o nosso Profis, que tem um grande recurso, e nós vamos continuar com essa deficiência. Então, isso que a gente enxergou agora é a mesma coisa que nós estaremos com essa mesma realidade quando o normal voltar e nós oferecermos recurso através do Profis. A nossa própria Lei Federal de Incentivo à Cultura, e nós recebemos aqui, através do Programa Paraná Cultural, muitos projetos, por mais que a gente tenha uma cota para a capital e outra para os outros municípios, o nível de programa que nós recebemos da capital é superior a todos os outros municípios. Pensando nisso, a gente chegou a uma conclusão de que nós precisamos, e isso é realmente um fomento, e nós continuamos dentro do inciso 3º para poder fazer essa proposta, nós precisamos qualificar os nossos trabalhadores e trabalhadoras de cultura. Então, nós propomos aqui, apresentamos agora para o Conselho e queremos construir isso juntos e juntas, fazermos uma bolsa qualificação e não uma bolsa social, apesar do objetivo ser o mesmo, de distribuir o recurso para a sociedade, só que também qualificando, potencializando os trabalhadores e trabalhadoras de cultura a participar de editais. Como faríamos isso? Faríamos um curso de qualificação em produção cultural e uma parceria com a nossa Universidade Estadual de Ponta Grossa. E o nosso convidado de hoje seria o reitor. Eu vou até confirmar com ele se ele vai poder participar ou não. Ele já está na estrada, realmente não vai conseguir participar, é uma pena, eu tinha combinado com ele entre 3h30 e 4 horas da tarde. Mas não tem problema, a bolsa continua mesmo assim. Então, a parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, nós faríamos uma bolsa qualificação. Pode passar, Eliette, por favor? Então, com o objetivo: enfrentar os impactos gerados pelas medidas do afastamento social em função da pandemia causada pelo coronavírus e consequente paralisação das atividades do setor cultural,
isso que, enfim, é o objetivo um dos objetivos da Bolsa. Ampliar de forma substancial o acesso de trabalhadores e trabalhadoras às políticas de fomento. Isso é muito importante, é disso que eu estava falando, a gente poder qualificar as pessoas para participar de outras oportunidades de acesso aos recursos do fomento. Desenvolver habilidades e competências para a elaboração, a produção e a execução de projetos culturais. Estabelecer estratégias específicas para a garantia de acesso aos povos tradicionais e, por isso, uma parceria com a nossa Universidade Estadual de Ponta Grossa, que tem um cadastro completo de toda a comunidade indígena, enfim, dos quilombolas, dos caiçaras. Eles já fazem um trabalho excepcional junto às comunidades tradicionais, e esse foi um dos motivos que escolhemos eles. Então, assim, chegar lá na ponta mesmo de quem nunca tem acesso a essa ferramenta. Pode passar, Eliette, por favor? Metafísica, 12 mil vagas em curso de produção cultural. Este número, 12 mil vagas, a gente ainda está fechando, porque nós estamos fazendo um estudo muito aprofundado para saber o tamanho da nossa demanda. Então, estamos consultando dados do CAGED, Eliette, você me ajuda nisso, por favor? Quais são os dados que nós estamos consultando? A Adriane, que é a nossa estatística, está trabalhando nisso, né? Quais são os... Isso, nós estamos consultando o IBGE, o CAGED, estamos consultando o IPEA, que tem um estudo dedicado a isso, e também a base de dados dos microempreendedores individuais. E com isso, né, a uma leitura do mercado de trabalho, de trabalhadores formais, trabalhadores que estão colocados, que estão fora do mercado, mais as empresas instituídas, e mais os microempreendedores individuais, e mais a nossa base de dados. Com isso, a gente chegar no universo mais preciso possível do número de pessoas a serem contempladas. Por isso que estamos falando em 12 mil vagas, mas isso pode mudar um pouco. Nos nossos estudos iniciais não, nos nossos estudos até agora tem esses 12 mil vagas, mas isso pode ser alterado para mais ou para menos, dependendo da conclusão que chegarmos aí. 12 mil vagas em curso de produção cultural, com carga horária. A gente também está estudando esse número de horas, porque para nós oferecermos essa bolsa e definirmos o valor, nós precisamos ter referências. Então, nós estamos estudando todas as bolsas que mais pagam no Brasil. Então, é a CNPq, enfim, todas as instituições que oferecem bolsa, nós estamos pegando as bolsas mais bem pagas, referência de bolsas mais bem pagas, para poder justificar o valor para a nossa Procuradoria-Geral do Estado, e vamos tentar um valor maior do que as mais bem pagas do Brasil, justificando o momento que estamos vivendo. Então, essa questão da carga horária, ela pode mudar para mais ou para menos. A gente colocou X horas ainda, porque esse estudo também está sendo elaborado. Então, curso na modalidade online, para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, distribuída em 8 macro-regiões histórico e cultural do Paraná. Então, faríamos a distribuição dessas vagas por regiões, para justamente alcançarmos aquilo que nós queremos, que é claro que, se a região do Oeste, para ficar na minha, como sempre dou de exemplo, se a região do Oeste tiver uma demanda inferior ao número ofertado, a gente pode fazer vai ser previsto no nosso chamamento, no nosso edital, a transferência dessas vagas para regiões onde tem uma demanda maior. Mas o nosso objetivo é fazer isso de uma distribuição populacional mesmo, pensando mapeando aonde estão os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, podendo dar a oportunidade a todos e todas de realmente buscar essa qualificação e chamar para todos os programas do Estado.
A meta financeira, pagar 12 mil bolsas no valor unitário de R$ 1.500, em 2 parcelas de 750, em 3 de 500, lembrando que este valor de 1.500 pode ser alterado. Nós estamos buscando o maior valor e mesmo com o maior valor, nós tentaremos passar pela nossa PGE um valor maior do que o maior do Brasil, para poder, justificando o fato de estarmos num momento de pandemia. O pagamento da bolsa está condicionado à frequência no curso. Então, como a gente precisa de uma contrapartida para poder fazer o inciso 3º, a contrapartida será a frequência no curso. Com isso, nós garantimos uma qualificação e a informação chegar para ter essa capilaridade o maior possível. Metodologia de ensino-aprendizagem, foco no saber fazer, possibilitando acesso ao conteúdo por participantes com diferentes níveis de escolaridade. Missão, desenvolver competências e habilidades dos participantes nas etapas de produção cultural. Conteúdo programático, módulo 1, como elaborar projetos culturais. Módulo 2, como executar projetos culturais. E módulo 3, como utilizar a plataforma digital CISPROFICE, de uma forma muito didática, assim como nós fizemos os nossos fascículos da cultura, para o gestor ou a gestora que está entrando e quer implementar o sistema municipal de cultura nos seus municípios. A gente tem um beabá, e aí com referências para quem quiser se aprofundar no assunto, mas uma coisa bem didática mesmo, um tutorial de como entra aqui, faz isso, a pessoa sair do curso do objetivo, e a gente tem discutido muito isso com toda a equipe da Universidade Estadual de Ponta Grossa, pensando de que a gente vai ter diferentes níveis de escolaridade mesmo, então a gente tem que ter isso de uma forma mais direta e acessível possível. Pode mudar, Eliette, por favor? Então, recursos. Recurso destinado à operacionalização e à execução do cursos e editais são os oriundos do Tesouro Geral do Estado. E o valor deverá ser definido pela Secretaria de Estado de Comunicação Social e Cultura. Na verdade, não é só por nós, né, que vamos definir, é com a Universidade Estadual de Ponta Grossa também. Eles cobram para dar esses cursos, para fazer a operacionalização de todo esse número de vagas. Então, todo esse recurso será oriundo do nosso Tesouro Geral do Estado. Não será utilizado o recurso da Lei Aldir Blanc para a concretização disso. Então, o recurso destinado ao pagamento da bolsa, que se for para 12 mil pessoas e 1.500, lembrando que este número pode ser alterado, será 18 milhões de reais, são oriundos do Fundo Estadual de Cultura e foram transferidos pela União em cumprimento da Lei Federal 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. Pode mudar, Eliette? Critérios de acesso, e é isso que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção também, não só nisso, né, em tudo, acho que é uma proposta aqui para construirmos juntos, mas os critérios de acesso a gente quer deixar o mais fácil possível. Então, trabalhadores e trabalhadoras de cultura com 18 anos ou mais no momento da inscrição. Trabalhadores e trabalhadoras da cultura com atuação de, no mínimo, 2 anos, devendo ser comprovada mediante uma ou mais das alternativas abaixo relacionadas. Link de acesso a registros fotográficos. Carteira de trabalho profissional. Se o artista não tem um registro, ele não tem uma carteira profissional, ele pode pegar uma declaração de qualquer entidade de classe, que pode ser o SATED, a AVEC, a APAP, o CIAPAR, outra entidade de classe, ou uma declaração do dirigente público municipal de cultura, por exemplo,
Lá em Apucarana, não tem acesso a nenhuma dessas entidades, mas a secretária Maria Gar sabe que aquele artista, ele é um artista de rua, ele é um grafiteiro, enfim, e ele trabalha naquela cidade. Então, basta uma declaração do gestor municipal atestando, o gestor municipal conhece os seus artistas, conhece as suas artistas, conhece a cena. E aí, pode dar uma declaração também. Gente, tudo isso não passam de sugestões. E isso pode não, e deve ser discutido posteriormente com vocês também. Passa para frente, por favor, Eliante. Para fins de seleção dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, será adotada a definição do artigo 4º da Lei Federal Aldir Blanc, número 14.017/2020. Compreende-se como trabalhador e trabalhadora da cultura as pessoas que participam de cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais descritos no artigo 8º desta lei, incluindo artistas, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros, professores de escola de arte e capoeira. Trabalhadores e trabalhadoras com residência no estado do Paraná, isso pode ser comprovado através do comprovante de endereço. Trabalhadores e trabalhadoras da cultura que tiveram suas atividades interrompidas por conta da pandemia do coronavírus, e isso pode ser comprovado através de uma autodeclaração. Trabalhadores e trabalhadoras da cultura sem vínculo empregatício, e isso pode ser comprovado através de uma autodeclaração. E esta é a proposta que nós temos. Assim, nós não precisamos questionar a questão de ser uma bolsa que está utilizando o recurso da área de fomento para o acesso assistencial, como é o inciso 1. Estaremos aliando a questão de poder distribuir sem burocracia o recurso e qualificando as pessoas para, num momento pós-pandemia, terem acesso aos nossos programas de incentivo à cultura. Então, era isso, é uma apresentação breve, tem alguns pontos ainda. Nós fizemos já uma conversa com a Procuradoria-Geral do Estado, que se mostrou que não viu nenhum problema nessa proposta. Isso não foi ainda oficializado para a Procuradoria-Geral do Estado, porque estamos apresentando primeiro ao CONSEC, queremos deliberar junto a vocês, se é por esta via que iremos ou não, e aí saindo daqui, e os números mais precisos, que nós estamos fechando ainda, tanto de valor quanto de o número de vagas, aí nós faremos um encaminhamento formal à Procuradoria-Geral do Estado. Mas em conversas com eles já temos ok, né? Já temos assim uma posição de que nessa forma que estamos pensando não há um impedimento legal para isso. Minha fala, encerro agora, e agora volto para a nossa lista de inscrição de fala. Primeiro, Leonardo. Leonardo, está com você a palavra. Ufa, olha que eu vou confessar para vocês que eu achei animadora, assim, a proposta, né? Contempla a formação, né? Formação em plateia, formação dos nossos profissionais, ampara a questão da contrapartida, né? Mas, como sugestão, né, acho que cabe a gente também pontuar algumas facilidades. É óbvio, isso vai acontecer no processo, então também posso falar, mas óbvio que não entendo como crítica, né, a construção. Eu ainda estava pautado ainda nessa proposta das bolsas, eu queria fazer perguntas sobre algumas questões que até já caiu no esquecimento, como a inegibilidade, como a própria fala do secretário, né, a questão do credenciamento de fluxo contínuo, enfim. Mas eu, na visão de professor, fiquei meio emudecido agora, vou falar para vocês, porque realmente achei
achei interessante, né? Quero claro, ter um tempo, e acho que, claro, que isso vai acontecer, para digerir, para entender, né? Isso é natural. Mas eu lanço aqui algumas proposições, né, no sentido de contribuições, por exemplo, possibilidades, porque a gente não pode acreditar que todo mundo tem o recurso tecnológico, aquela questão, né? Então, eu imagino, né, uma possibilidade de telecentros, né, em parcerias com as próprias universidades, enfim, claro, com agendamento, né, conforme as diretrizes sanitárias, tudo certinho. E daí eu queria só fazer uma pergunta, o curso, ele teria um horário fixo? Ele poderia ser feito durante, que nem é o curso. Eu fiz os 4 cursos lá de Ponta Grossa, achei legal. Né? Ele vai ser mais ou menos na mesma molde, né? Você tem um período de tanto a tanto tempo para realizar todos os trabalhos, avaliações, enfim, isso daí seria interessante, porque daí, às vezes, a pessoa que trabalha o dia inteiro, ou às vezes trabalha à noite, né? Enfim, ela consegue ela mesma planejar o seu dia, né? Planejar o seu estudo. E isso, claro, que daí acaba facilitando. Você, Luciana, apontou aí a questão dos recursos, daí me vem também uma questão, né? Se a gente vai poder utilizar todos os recursos da Lei Aldir Blanc nesse processo, se haverá alguma outra opção, se haverá outros editais, né? Porque se a gente entender, é um facilitador mesmo, né? Então, eu não sei se a gente pode deliberar sobre isso, mas, de repente, utilizar todos os recursos nessa proposta também poderia ser uma coisa viável para fluir, né? Até amparando essa ideia da continuidade, fluxo contínuo, apaga todo mundo que se inscrever, claro, dá um período de inscrição bem relativo, né, bem extenso aí para todo mundo poder acessar, massiva, né, massiva divulgação aí para todo mundo. Eu ia perguntar da questão dos técnicos, né, mas como são cursos de formação e aprimoramento e que também interessam os técnicos, acredito que eles possam se sentir incluídos, né, porque vão estudar enquanto contrapartida e vão receber a sua bolsa, né? Então, isso é interessante. Aí também me vem a questão, você também comentou, né, que seja feita uma distribuição muito justa aí entre as macros regiões, né, que contemple mesmo as cidades menores, né? Acho que aí talvez independe, claro, de estrutura de sistema municipal de cultura, né? Acho que isso desatrela dessa necessidade, né? Claro, é uma direcionamento do Estado, mas acho que isso efetiva, né, o alcance. E aí eu vou fazer uma pergunta capciosa, que vocês não vão entender ela ao pé da letra. Eu queria saber se nós, conselheiros, também podemos participar da bolsa. Tá bom? É isso. Obrigado. Obrigada. Eu acho que é importante, eu estou anotando aqui as perguntas, se alguém me ajudar a anotar também, que daí vamos ouvir todo mundo e aí depois a gente vem com as respostas. Desculpa, eu falando isso na frente do procurador, aí, né, do representador, fica até feio, né? Então, por isso que eu falei, é uma pergunta capciosa que não leve ao pé da letra, por favor. Obrigada. Então, o próximo a falar é o... Cadê Jefferson? O Laércio. Laércio, a palavra é com o senhor. Obrigado, Luciana. Só completando o que o André tinha colocado, na realidade, os recursos da Lei Aldir Blanc são recursos de calamidade pública, são emergenciais, portanto, eles estão fora do orçamento. Por isso que os recursos não vieram do Fundo Nacional de Cultura, eles vieram numa rubrica especial, fora do teto constitucional, e destinados exclusivamente para, né, esse auxílio emergencial e para o fomento emergencial da cultura. São 2 destinações, claro, com o caráter emergencial da Covid. E o governo federal não fica sujeito a nenhuma entrave nessa transferência, porque está dentro da concepção de calamidade pública. No entanto, os estados e municípios têm que obedecer rigorosamente à distribuição, porque o recurso, apesar de ter vindo fora do Fundo Nacional de Cultura e fora do orçamento, ele entrou direto no Fundo de Cultura Estadual, no Fundo Estadual de Cultura. Então, ele obedece rigorosamente a toda a disciplina orçamentária e financeira do Estado. Um aspecto importante que nós temos que pensar, o plano, Luciana, e o plano, assim, é maravilhoso, maravilhoso, espetacular, muito bem pensado. Eu não gostaria de ser, assim, um estraga-prazeres, mas
O projeto de lei 795, quando ele, que é o que prorroga a aplicação da lei Aldir Blanc, ele diz lá no parágrafo 3º, ficam os municípios autorizados à reabertura dos instrumentos relacionados nos incisos 2 e 3, durante o período previsto no caput do 12, que é a prorrogação por 1 ano. Quem está autorizado a fazer a utilização dos recursos da Aldir Blanc por esse 1 ano são os municípios, né? Não é o Estado, né? O Estado, pelo menos na redação que está dada, né, pela Jandira Fegali, quem vai estar autorizado a utilizar esses recursos são os municípios. Daí a importância dos conselheiros da sociedade civil aqui, que estão todos ligados, né, às administrações municipais. O plano é perfeito, né? A distribuição de recursos, viu, Leonardo? Se os municípios, né, forem capazes de se estruturarem e de elencarem o número de pessoas, o Estado não precisa absolutamente nem se preocupar em o que vai destinar para cada setor, até porque tem dinheiro suficiente, né? Dentro da Bolsa aqui está calculado 18 milhões de reais, nós temos aí mais 55. Então, esse não há problema nenhum de disputa de distribuição de recursos pelas macro-regiões. O trabalho mesmo vai ter que ser feito pelos municípios. E daí responde uma outra pergunta do Leonardo. Mas falta estrutura, às vezes não tem, né, não tem instrumentos tecnológicos para fazer. Os municípios podem, inclusive, né, disciplinar espaços públicos onde esses cursos possam ser feitos em vários horários e tudo. Cabe exatamente aos conselheiros correr atrás de realizar esse objetivo. Nós temos que ver essa questão do PL, porque o PL diz que quem vai realizar e quem tem autorização para a realização dessas despesas são os municípios, né? Então, o Estado pode fazer o projeto, o Estado pode lançar, o Estado pode dar do seu tesouro, né, todos os subsídios para a Universidade de Ponta Grossa realizar ou tornar possíveis esses cursos, mas quem efetivamente tem que realizar a despesa, onde ela vai se realizar, é necessariamente no município. É uma coisa para que a gente pense. Obrigado. Obrigada, doutor Laércio. Próximo a falar é o conselheiro Elcio. Bom, Laércio, muito importante essa sua fala, e eu agradeço por você esclarecer esses pontos, que realmente é uma coisa que eu ainda não tinha lido, e realmente esclareceu muitas coisas, porque a leitura desse projeto pela Luciana agora há pouco, ele me suscitou algumas dúvidas, e algumas você já tirou. Muito obrigado, sério mesmo. Olha só, gente, assim, não deixa de ser uma proposta muito interessante mesmo, não, com certeza, né? Só que, assim, eu tenho alguns questionamentos a fazer, e aí, inclusive com base naquilo que o Laércio acabou de falar. Veja, o meu primeiro questionamento é em relação ao prazo. Quanto tempo vai chegar até o dinheiro chegar onde realmente precisa? Veja bem, eu acho que é desnecessário lembrar que a gente está em plena pandemia grave, vindo uma terceira onda por aí, entendeu? Segundo dados do Observatório da Cultura, existem cerca de 400 mil pessoas que trabalham com cultura no Paraná. Dessas 400 mil, 15 mil têm DRT. Desses 15 mil, 2 mil são técnicos. Em torno disso, talvez para mais para cima, né? Veja, gente, todo o trabalho bastante empenhado da Secretaria, eu já falei várias vezes sobre isso aí, a gente atingiu, e aí eu até concordo com a fala da Luciana, eu vejo isso também, concordo com você, eu acho que nos municípios, e principalmente nos municípios menores, a gente parte do princípio que a maioria dos municípios do Paraná tem uma população bem pequena, né? A gente atingiu 2.148 pessoas. Claro que muito da explicação é isso que a Luciana está falando, eu concordo com isso, com certeza. Só que veja,
A minha preocupação é a questão desse prazo, quanto tempo vai chegar. E veja, mais uma vez, gente, e aí, voltando à questão, por exemplo, daquilo que o André e o Danilo tinham falado, fazendo um parênteses aqui, até porque eu ia falar naquela hora, só que daí eu realmente tinha que ser apresentado. Veja, só quero lembrar que ele no inciso 3º tem uma expressão ali, e outras formas, né? Então, mesmo a Lei Aldir Blanc, e aí eu estou falando isso com base, eu fiz os cursos prévios lá, tem mais gente que fez aqui também, eu assisti muitas falas, alguma coisa assim, quer dizer, era ponto pacífico lá no início da Lei Aldir Blanc, que se poderia sim utilizar o dinheiro do fomento, inciso 3º, para outras coisas, inclusive bolsas. Foi com base nisso, inclusive, vamos lembrar disso, gente, que essa proposta idealizada a princípio pelo Gerard, e depois ele mesmo faz a questão de falar que não é uma proposta dele, uma proposta mais coletivizada, né, ele partiu desse princípio, corroborado depois e ratificado depois por essa informação, se é nova, para mim é nova pelo menos, não sei se para vocês, sobre a questão do orçamento de guerra, entendeu? Então, assim, por quê? Por causa da urgência. É uma lei emergencial, ela é de caráter emergencial. E aí me preocupa, por exemplo, com relação aos editais que a gente fez da Lei Aldir Blanc, discutiu-se muito, eu tenho ouvido muitas pessoas, tenho lido muitas coisas, né? Tenho participado de algumas reuniões aí de fóruns, esses movimentos que tem aí, né, por aí, são vários, com quem várias vezes eu conversei, se discutiu muito, e vamos lembrar aqui, né, Léo? Né, Léo e Soraya, que participaram junto comigo. Exatamente essa crítica em relação a essa exigência mínima, né? Por exemplo, em relação a você ter que declarar isso, aquilo e tal, a Soraya, inclusive, colocou uma questão em relação ao interior, como é que acontece isso, né? Que bom, Luciano, você mesmo se referiu agora, com o fato de que isso talvez possa ser modificado para melhor. A questão não é quebrar isso, mas eu acho que a minha preocupação é, primeiro, prazo, tá? Veja, chegar o mais rápido possível, e vamos lembrar que os técnicos não estão isso que o Léo levantou agora há pouco, né? Realmente tá nublada essa questão, entendeu? A gente não tem certeza, os técnicos realmente estão padecendo mais que as outras pessoas da cultura. Isso é fato, tá? Então, assim, e aí uma outra coisa que me deixou realmente na dúvida, aí é a referência em relação à fala do Laércio, porque você falou no primeiro momento, Luciano, e aí eu quero entender, talvez eu não tenha entendido direito. Você falou que nem um centavo dos recursos vão ser utilizados da Lei Aldir Blanc, ok, são 18 milhões de recursos próprios do Tesouro, tá? Depois você faz uma referência do dinheiro que eu acredito que isso seja a questão da reversão. Eu tenho informação aqui que esse valor das reversão é 13 milhões e 47 mil, né? Ou seja, juntando com 55 milhões, dá algo em torno de 68 milhões e 643 que temos da Lei Aldir Blanc. Aí que tá, daí eu quero saber, com base nisso que o Laércio acabou de explicar, que parte disso tem ligação com a Lei Aldir Blanc, porque, mesmo estando no Fundo Estadual de Cultura, entendeu? É isso que eu gostaria de saber, eu queria que esclarecer em relação a isso. Com relação à Bolsa, porque, veja, a questão do prazo também tem outra questão. Ok, tudo bem, eu não divirjo em relação ao parcelamento. Isso está sendo feito em nível, com essa essa renda emergencial que a gente vê pela Caixa, ok, tudo bem, entende? Eu só fico pensando o seguinte, se é uma bolsa de qualificação e se é uma bolsa em caráter emergencial, uma sugestão aqui, é apenas uma sugestão, né? Que fique bem claro. Se esse valor não poderia ser um pouco ampliado, eu sei, você acabou de falar que vamos ver pelo maior e tal. Até por conta de você contemplar uma situação de penúria mesmo que as pessoas estão passando. Então, uma sugestão, se de repente esse valor de 1.500 a princípio não poderia ser ampliado. Respondendo a uma questão do Léo, meu amigo, te respeito muito, você é meu irmão, tá? Mas a minha resposta para a sua última pergunta é não, tá? Eu acho que é muito complicado a gente participar do jogo e se beneficiar dele, tá? Sendo que a gente conheceu as regras antes do jogo, agora, por exemplo, a gente está recebendo essas regras. Se você agora, nesse exato momento, pedir a renúncia, tranquilo, meu filho, seja feliz. Se qualifique pela bolsa e ganhe o dinheiro. Vai ter que ser já, porque a proposta não foi aprovada ainda. Agora, se continuar, me desculpe. Aí é imoral.
aí é antiético, Léo. Me desculpe falar isso daí, tá? Porque essa é uma questão muito, muito cara que a gente está vendo, entendeu? As denúncias estão exatamente nessa questão aí, a gente está tratando uma questão muito delicada. Então, assim, meu amigo, meu irmão, né? Renuncie já, aí você pode ser. Se você não fizer isso, não tem como, mesmo se você renunciar depois, hoje você já tem a informação antecipada sobre a regra do jogo. E aí participar do jogo com a regra do jogo, não dá, né? Vamos combinar. Era isso, muito obrigado. Obrigada, Elcio. Só não ficou claro para mim, Elcio, quando você falou da questão dos técnicos, eu não entendi muito a tua colocação. Você pode repetir, por favor? Não, o Léo acabou de lembrar uma questão, por exemplo, que a gente, inclusive é uma questão que a gente tem que buscar ainda, que eu lembro que foi falado isso em reunião ordinária, tá? Que havia sido um valor, disponibilizado um valor, isso dentro do âmbito da Lei Aldir Blanc, de valor de 5 milhões para os técnicos, lá no início. E isso não consta das atas, a gente não achou ainda, entendeu? De qualquer forma, isso é um fato. A questão que eu coloco agora, por exemplo, e aí eu acho que foi até bom você falar, porque daí eu complemento a minha informação, né? Em que momento, e aí o Léo até acabou de levantar isso aí, né? Em que momento a gente pode também encaminhar uma proposta, ou talvez essa proposta especificamente para os técnicos. Claro que, genericamente, eles podem participar, a qualificação, ok, mas a minha preocupação é com eles também, em relação a isso aí, entendeu? Era mais nesse sentido, mais no sentido de esclarecimento. Obrigada, Elcio. O próximo a falar é o Giovanni. Oi, todos me escutam? Sim. Beleza, eu fiz algumas anotações referentes ao que foi dito, Luciana. Primeiramente, eu queria parabenizar pela ideia, eu acho que é uma ótima ideia, mas teve alguns pontos que eu fiquei preocupado. Uma delas é em relação aos nossos artistas mirins, que eu senti um pouco de falta deles. Eu entendo a questão da bolsa, eu entendo a questão legal dos maiores de 18 anos, mas eu também acho que pode ser pensado alguma estratégia, talvez, de curso de extensão, né, que eu imagino que vai ser assim que ele vai ser colocado pela UEPG, para que também possa atingir a população juvenil, né, os jovens, os adolescentes, as crianças, porque temos, sim, muitos artistas, ainda mais pensando em uma questão de interior do estado, muitos artistas que são, né, os próprios artistas circenses, se a gente for parar para pensar, eles começam desde família, né, desde pequenos. Eles também precisam ter essa inserção, né, nesses cursos e também terem acesso a essa bolsa. Isso leva para a minha próxima pergunta. Quantos membros de uma mesma família vão poder fazer parte desse curso? Né? Por exemplo, se eu sou casado com outro fazedor de cultura, ambos podemos fazer, ambos temos acesso a essa bolsa. Se eu sou chefe de uma família de artistas, quantas pessoas podem ter acesso a isso? Eu e toda a minha família? Eu, minha esposa e meus 3 filhos? Como que isso vai funcionar em relação à bolsa? O material para o acesso, eu acho que é de extrema importância, como já foi defendido até mesmo pelo conselheiro Laércio, a questão de parcerias das instituições, porque a gente não pode imaginar um cenário onde todos tenham acesso à internet ou um computador. Então, eu acho que é de extrema importância, sim, a gente pensar em prazos longos para a realização do curso, né, para esses módulos apresentados. Acho muito importante a gente ter um prazo longo para que todos possam fazer esse curso, e também é importante a gente pensar em horários múltiplos, porque como é de ciência, né, às vezes os fazedores de cultura, eles não têm só uma atividade de onde eles obtêm o seu sustento. Às vezes eles têm outras atividades, trabalhando em supermercados, em shoppings, em redes de vendas e afins. Então, é de extrema importância que a gente imagine também horários de contraturno. No período da manhã, tarde, noite, na minha opinião, seria excepcional, né, se a gente conseguisse pensar dessa forma, porque vão ter muitos trabalhadores que vão ter outros turnos de trabalho e que não poderiam ter esse acesso, e que seria de extrema importância, né, em pensar que a gente está pensando de artistas, né, que talvez dividam esse horário e que recebam um salário mínimo, né, então é importante a gente ter essa preocupação também. Outro ponto que eu coloquei aqui é a questão, né, mais uma preocupação, se as aulas vão ser em tempo real ou gravadas,
né? Se forem gravadas é melhor, porque daí a pessoa tem uma maior acessibilidade, né, a elas, porque não precisa estar ali presencialmente, batendo lá a presença, falando presente, professor, estou aqui. Flexibilidade, obrigado, Jefferson, é extremamente importante. E além desses pontos, né, eu quero mais uma vez parabenizar a proposta, eu acho que é uma proposta muito inteligente, muito rica, não esperava menos da nossa Superintendência de Cultura, genial, achei muito bacana isso, mas eu acho que é muito importante a gente também pensar em expandir, porque eu sou um eterno defensor da produção cultural. Então, se você falar para mim, vai ter curso de produção, mestrado, doutorado, pós-doutorado, um seminário de produção cultural, eu vou achar incrível. Mas essa é a visão do Giovanni, que é produtor. A gente também tem que pensar em, talvez, um curso de extensão também de apreciação cultural, para que as pessoas também que não querem saber de políticas culturais. O Giovanni, eu e muitas outras pessoas, a gente quer saber qual é a origem das políticas públicas de cultura e tudo mais. Mas pode ter outros, pensando até mesmo em um técnico. Às vezes o técnico ele não quer saber qual que é a história, que começou lá com Mário de Andrade. Não, ele quer o acesso a esse dinheiro, né? Então, a gente também tem que pensar em uma flexibilidade também no que está sendo ofertado de curso. Porque, às vezes, quando a gente chega com um curso de elaboração de projetos culturais, uma pessoa pode ter uma aversão a isso e falar, eu não quero ser produtor, eu quero ser técnico de som, eu quero ser operador de luz, eu quero ser operador de som, eu quero ser faquir, eu quero ser qualquer outra coisa. O produtor é o fulano lá para quem eu trabalho, mas eu não quero isso. Então, também acho importante a gente pensar nessa possibilidade. Talvez um curso de apreciação cultural seja bacana, onde seja apresentado opções de filmes, debates de leitura e afins. Eu acho que isso é importante. E, mais uma vez, gente, eu coloco como os 2 pontos principais. Pensar nos nossos artistas mirins, porque eles também têm uma força grande, eles também têm uma expressão muito importante, e pensar nessa flexibilidade de horários. Eu acho que esses são 2 temas, caso a gente vá caminhar à frente a essa bolsa, eu acho que são 2 temas muito importantes, que a idade não pode ser um limitador. Muito obrigada, Giovanni. A próxima fala é a da Soraya. Soraya, estamos aqui para te ouvir, querida. Muito obrigada, Lu, se assim posso chamá-la. Já estou cansada, a reunião não foi exaustiva, vou fechar até a janela. Na verdade, já é o segundo toque de angústia da reunião. A primeira foi a minha frustração com o meu empenho com as atas, enquanto conselheira. Quando eu vejo uma proposta assim, a ideia que me vem à mente é que eu vou ser bem crítica com relação à proposta. Na verdade, ela não me contenta. Porque eu acho que nós temos um atraso histórico em políticas públicas no Paraná. E não adianta querer resolver isso agora na emergência. Acho que não é cabível esse processo. Eu não sei qual é os Paranás que vocês andam, porque eu digo que a gente pode salvar mundo, não, a gente pode salvar mundos. Então eu pergunto, qual dos mundos nós estamos querendo salvar? Eu não sei em que território vocês andam, porque eu estou, desde o ano passado, mapeando artistas no Paraná. Por vontade própria, eu banco as minhas propostas e os meus projetos. Como uma artista que entendeu que, se quer ser artista no Paraná, nós temos que superar heranças históricas no entendimento da cultura, no sentido da política pública. E o que nos falta não é mudar o formato do edital, é mudar a essência do edital. Eu não concordo com critérios de entidades trabalhistas, porque isso é uma realidade urbana e metropolitana. O SATED é capaz de dizer quanto temos de profissionais que sabem que são profissionais e artistas e têm essa competência e podem fazer uma prova e criar um título numa carteira. Essa realidade não é uma realidade de municípios de 120 mil habitantes, de 10 mil, de 20 mil habitantes. Quantos municípios nós vamos ver? Eu acho que nós estamos mais preocupados em nós darmos uma resposta, mas eu
eu acho que nós não estamos com isso suprindo a necessidade do nosso público. Desde todas as minhas falas, nas eternas atas que eu tenho lido, eu estou colocando essa questão. Nós não somos iniciantes no fazer a arte. O artista, ele tem o talento e ele é um artista que precisa ser entendido como tal nos seus próprios territórios, que até hoje não é. Nós temos gestor que nunca olhou para artista. Eu saio ensinando a gestor a olhar para artista, para fazer uma imersão na sua cidade, entender o que é ser um fazedor de cultura, porque ainda temos a ideia de que a cultura vem de fora para os nossos municípios e ela não é gerida em seus próprios territórios. Eu faço isso, gente, cotidianamente nos municípios do Paraná, ensinando-se a olhar os artistas. Os nossos artistas não têm primeiro grau, quando muito têm um segundo grau, e eles são maravilhosos, tocam muito bem, tem até CD. Tem dupla sertaneja que não tem primeiro grau, dupla sertaneja que está passando necessidade no interior de Jandaia, Borrazópolis, Itacolomi, trocentos municípios da minha região, eles precisam de recursos agora. A questão da emergência não está sendo novamente levada em consideração. Quando nós falávamos dos editais, que não teríamos acesso aos editais, o avião passa pelas nossas cabeças, nós não pegamos carona, porque nós não somos iniciantes na arte, nós somos iniciantes no acesso ao recurso público, da forma como ele vem. E ele vem de uma forma em que eu não tenho instrumentos existenciais, eu não tenho aquele aparato que, às vezes, alguns têm porque são mais espertos, mas outros não têm. Com relação às culturas populares, que nós não conseguimos atingir com os nossos prêmios, Leonardo, nós não atingimos esse segmento, Caetano. Nós não vamos atingir eles lá, malemata em segundo grau. Então, eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto, que tipo de perfil de artista vocês estão fazendo essa curso de formação? E não adianta dizer o dos 12 mil. Não. Nós queremos um perfil do artista, do sujeito, para dizer que ele vai ter acesso. Essa é a minha primeira questão. Então, eu acho a ideia boa, não acho que ela deve ser desqualificada, mas eu acho que ela não é de emergência. Para nós do interior, por onde eu ando, não vai resolver o nosso problema. Porque nós precisamos, eu particularmente moro numa cidade de 120 mil habitantes, nós nunca tivemos um edital nessa cidade, gente. A Secretaria de Cultura nunca fez um edital, tem fundo, tem conselho, não tem plano, mas nunca fez um edital. Então, que realidade é essa que nós vamos acordar? Toda vez que eu vejo homens instrumentalizar os gestores do interior e fazer a formação dos nossos artistas. Gente, nós queremos fazer a nossa arte. Eu sou uma pintora, eu quero ter poder trabalhar como um músico. Agora tem que ser tudo online. Então, eu tenho que ter uma internet boa e um computador bom. Eu tenho que pagar um videomaker para fazer qualquer coisa para mim aparecer na internet, para eu poder vender qualquer serviço meu. Então, Luciana, a ideia é boa, mas para mim, como artista do interior do Paraná, que tem segundo grau, que tem a 9ª série, que não conseguiu terminar o ensino médio, mas é um artista há mais de 20 anos, tem 45 anos, tem 35 anos, pai de família, isso aí não vai resolver o problema. Não vai ser acessado no interior. Pode ser acessado na metropolitana, como sempre é. Essa é a minha fala. Obrigada. Obrigada, Soraya. O próximo a falar é o Juca e depois o Elcio, e aí a gente encerra as inscrições, pode ser? A gente não tem mais ninguém querendo. Nós já estamos há mais de meia hora. Então, peraí, Giovanni já foi, Soraya, Juca e Elcio. Vamos lá, Juca, com você. Olá, pessoal. Bom, primeiramente, assim, eu queria colocar uns pontos sobre a reunião. Acho que é a segunda vez que eu falo, eu falei para me apresentar. É justamente a questão, eu vejo algumas pessoas deixando a reunião, eu gosto de ver a reunião acontecendo com quem está se propondo, com quem é conselheiro, né? E eu entendo que muitas pessoas têm vários compromissos e não conseguem participar. Então, a gente tem que pensar um pouco nessa dinâmica,
não estou criticando o debate, de maneira alguma sou totalmente favorável ao debate, mas essa dinâmica, muitas vezes, ela deixa de ter ali opiniões importantes, né? Então, nós temos que pensar um pouco nisso, é uma sugestão minha. Agora, eu quero parabenizar, Luciana, a iniciativa. Não havia imaginado essa proposta ainda, me parece muito bacana, muito legal. Aqui tem algo parecido, mas é custeado pela Itaipu e é com os guias de turismo. Nós estávamos justamente tentando essa negociação para ver se conseguimos pegar carona. Mas, assim, a ideia me parece muito boa, de você ter uma bolsa qualificação, vai estimular aí o aprendizado em torno do uso, né, das ferramentas da produção cultural, né, e, ao mesmo tempo, vai poder disponibilizar um valor para aquelas pessoas. Eu tenho algumas dúvidas, alguns apontamentos, né, mas, assim, eu acho muito boa a ideia, excelente. Acho que a gente poderia avançar, pelo menos como uma das grandes propostas para a vazão do recurso da lei, acredito. Mas eu fico pensando assim, eu estou ouvindo os colegas, né? Então, assim, na fala da Soraya, eu fiquei pensando assim, está aqui, já foi dito, né? Está sendo discutido com o Conselho, né? Como nós poderíamos contribuir no desenho desse perfil? Também me causa uma preocupação grande, realmente, vendo dia a dia os artistas que chegam até nós, a gente tenta, se esforça ao máximo para fazer com que eles venham, dê um suporte para que eles possam se inscrever, tenham a ajuda de alguém, né, que tenha mais habilidade com a tecnologia, por conta até do momento que a gente está passando, não só por conta da metodologia indicada, não só por conta disso, mas realmente há uma dificuldade. Eu ouvi outro dia uma pessoa na rede, né, em um debate, colocando uma coisa que eu acho que não é bem verdade, pelo menos aqui nós não praticamos dessa forma, que para participar de projetos da Lei Aldir Blanc, a pessoa precisava ter um selo de profissionalização, né? Então, não é isso, estou entendendo que o debate aqui não é. Mas eu trago essa fala para lembrar justamente daquelas pessoas que nós não estamos conseguindo alcançá-las, de alguma forma. Por mais que a gente grita, e eu estou falando todo mundo que está aqui, que eu estou vendo divulgar, né? Jefferson, que eu vejo fazer campanha forte aqui na região, mas às vezes os nossos mecanismos não estão alcançando, a nossa mão não está alcançando. Então, essa angústia da Soraya, ela me remete a isso, sabe, muitas vezes. Os artistas que muitas vezes eles pedem a liberação do decreto para poder tocar à noite, né, mas não querem participar de processos como esse, porque eles acham que não é para eles. Isso acontece muito em todas as áreas. Estou citando músico, por exemplo, mas em todas as áreas, né? E aí eu me lembrei de uma coisa também na fala do Giovanni. Há um tempo atrás, não muito distante, um formato semelhante, participei de um projeto pelo SESI, chamado Vira Vida. Não sei se a Ana Zétola está por aí, mas talvez ela se lembre desse projeto que aconteceu. É um projeto bem interessante, eu era arte educador, e esse projeto ele fazia algo semelhante. O aluno ia, e eram alunos em situação de vulnerabilidade, né? Sim, isso mesmo. Bem lembrado. Então, eu falo isso pelo seguinte, eles eram, na sua grande maioria, menores, adolescentes, e estavam recebendo uma qualificação ali, diversas áreas, né, principalmente na área das humanas, né, para que eles comparecessem, recebiam o seu vale-transporte naquele formato na época, né, e recebiam um valor mensal que era depositado na conta da família, né, tinha toda uma metodologia para acontecer, e eles tinham uma capacitação. Também participei de um projeto que ainda existe, chamado Trilha Jovem, que era a área do turismo, e eu era oficineiro de teatro, né, linguagem de teatro. E também ele não recebia o valor, ele era uma bolsa para estudo, ele não recebia o valor. Poderia ser adaptado, mas era questão do que tinha ali disponível para o projeto, era um projeto do Instituto de Hospitalidade da Bahia. E muito bom, porque ele qualificava e também gerava um link, porque dava uma visibilidade para aquela pessoa. Então, já que a gente está falando em qualificação, talvez fosse uma oportunidade também. Agora, gosto muito da ideia da qualificação. Alguns pontos estou colocando aqui só para a gente pensar, alguns pontos assim como, por exemplo, aqueles que já atuam na produção, já estão qualificados na produção, como eles seriam vistos nesse processo, né? Como é que a gente conseguiria atingi-los, já que eles já teriam uma qualificação.
Alguém colocou, agora eu não me lembro exatamente quem, se foi Giovanni também, mas assim, ou o Elcio, não me lembro. Outras áreas também, que não a produção, porque a ideia realmente é muito boa, mas eu me lembro também de ter participado, há um bom tempo atrás, enquanto existia ainda paranização, algumas pessoas aqui talvez se lembrem, de oficinas ligadas ao Teatro Guaíra de iluminação, de cenografia, enfim, de sonoplastia, várias, assim, né? Coincidentemente, hoje, uma colega que estava aqui no conselho também, Rosivera, lá de Guarapuava, ela postou aí um material do Beto Bruel sobre luz, né? Então, logo já me lembrei. Então, assim, só uma provocação para pensarmos aqui, né, como a gente pode expandir, atingir, né, os trabalhadores da cultura, técnico, de luz e som. Nós também trouxemos aqui, com parceria aí da secretaria também, oficinas, e aí os técnicos trabalham não necessariamente no teatro, mas aquela empresa de iluminação que agora estão parados, né, foi bem interessante assim também, sabe? Então, assim, pensamento assim, como expandir e como atingir, como alcançar. Porque, mais uma vez vou dizer, a ideia é ótima, é fantástica, porque você dá a qualificação, né, mas você não deixa de dar o recurso. E também queria colocar, vou olhar as minhas anotações, não sei se é por último, mas gostaria de colocar assim, em relação a esse prazo de repasse. Em alguns editais que a gente faz, a gente tem, assim, etapas, né, a se concluir, né, vou dar um exemplo, né, edital do fundo. Entregou o cronograma, já recebeu uma parcela, por exemplo, né, edital do Fundo de Cultura aqui de Foz do Iguaçu, ou uma contratação de certas empresas que, uma etapa é isso aqui, então, estou preocupado num repasse rápido também, assim, para as pessoas. E aí, é uma preocupação também, em relação a esse valor, se nós temos um valor maior, tenho dúvida se não pode ser usado nesse formato na Lei Aldir Blanc, né? Não sei também, mas assim, se pode se estender por mais tempo, realmente, assim, uma bolsa um pouco maior, daria uma sustentação, ou algo a mais para aquela família também, né? E alguém colocou, e eu não vejo problema, já que o indivíduo, ele é ele, né? Então, assim, alguém mais da mesma família participar, se é artista, se é trabalhador da cultura, não vejo problema nenhum nesse sentido, né, de participar, já que não se trata mais daquele auxílio emergencial, né, que tem um certo cálculo, mas se trata de uma bolsa qualificação. Nesses programas que eu citei, tinham irmãos, tinham parentes participando, né, sem problema nenhum, porque a questão era essa, lidar com quem está em situação de risco, e aqui no caso, a vulnerabilidade trata-se da emergência e da urgência em atender o humano. Então, algumas colocações que eu trago assim para contribuir, dá só uma última olhada aqui nas anotações. Muito bem. Eu acho que... só mais uma coisa que eu não coloquei. Alguns aqui vão se lembrar também, quando se falou aí de adolescente também e tudo mais, Pronatec, né, que também era um programa, de certa forma, de formação, que tinha, inclusive, lá a produção cultural, né, pelo SENAC, aqui aconteceu, mas era também por outros entes, né, que era viabilizado, mas pensando, assim, algo mais na área técnica, para trabalhar com adolescentes, ou, enfim, né, ou o jovem que está em início de carreira, estava numa companhia e estava começando a engrenar, por exemplo, né, o hold, que está numa situação complicada, enfim, né, por aí vai, gente. Mas é essa a contribuição que eu trago aqui, tá bom? Obrigada, Juca. Olha, Jefferson, tua ajuda ficou lá para trás. Deixa eu ver se eu acho de novo as inscrições aqui. Eu acho que tinha encerrado, né, Juca? Jefferson depois tirou as falas dele. Acho que não tem mais ninguém inscrito, é isso? Na verdade, Luciana, o Elcio e o Leonardo, eles pediram para falar novamente. Eu não acompanhei isso, gente. Eu estava prestando atenção nas falas e aí não acompanhei. Então, vamos lá, gente, eu só estou preocupada com uma coisa, são 15 para as 7, e assim, eu queria que a gente fizesse um fechamento antes de todo mundo, estou vendo muita gente indo embora já, né, é importante a gente estar aqui até o final. Vamos lá, Elcio.
Não, é bem rapidinho. Na verdade, eu quero fazer um questionamento. Antes desse questionamento, eu só queria informar o seguinte, que foi protocolado hoje na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei 16821, que estabelece diretrizes para a criação da Bolsa Cultura Paraná e das outras providências. É um projeto de lei assinado por 14 deputados. Eu li por cima aqui, basicamente, aquela mesma ideia da doação civil, com poucas alterações. Então, só para informar. Então, assim, eu não sei se isso já é de conhecimento público ou não. Eu tenho um questionamento, Luciana, na verdade, porque, assim, é isso até... Eu fui bastante contemplado na fala da Soraya, eu concordo com ela, realmente tem essa realidade aí, e o Juca acabou de corroborar essa questão, entendeu? Na verdade, são 2 questionamentos. Eu queria insistir, Luciana, sobre essa questão do prazo, entendeu? Para que seja encurtado esse prazo, aí volta a falar, o Juca acabou de falar também, volta a falar da questão do valor, né? Porque, veja, a gente não tem... Eu estou falando isso tudo por conta dessa pandemia, que não tem prazo para acabar, vai demorar muito, entende? Então, a minha preocupação é de eliminar, não é eliminar, mas, assim, facilitar ao máximo a questão da burocracia, fazer esse dinheiro chegar o mais rápido possível, entendeu? E seja um pouco maior valor. E um questionamento que eu tenho que fazer, eu acho que vocês já vão responder daqui a pouco, se essa proposta que vocês apresentaram agora, se ela vai sofrer alterações, se você vai colocar em votação, qual é o procedimento agora? Seria isso. Obrigado, Luciano. Obrigada, Elcio. O Leonardo queria falar novamente. Leonardo, com você. Tá, bem rápido. Enfim, agora a gente começa a divagar em cima de uma possibilidade que eu já visiono como bem interessante, né? Devagar no sentido positivo. Né? Eu vejo ali, o próprio Laércio sugeriu, de repente, a participação dos conselheiros enquanto formação, né? Né? E todos abdicando, e eu até faço aí uma observação, que a gente, né, oficialize de alguma maneira o não recebimento dessa bolsa, né? Acho que isso é óbvio, é coerente. Eu vou usar a expressão, me desculpem pela expressão, o Elcio me deu uma boa mijada, mas eu deixei bem claro para vocês, né, que não era para levar ao pé da letra. Eu concordo plenamente com o meu amigo Elcio. E é importante que os conselheiros que estão chegando agora entendam, né, que a gente tem sim essa limitação, né? Somos conselheiros, temos informações privilegiadas, definimos tudo, então a gente não pode se enquadrar nesse atendimento enquanto recurso, né? Mas enquanto formação, né? Vamos seguir. Acho que é importante, a gente se ajuda, a gente entende o processo e pode até, né, ajudar, se porventura eu precisar, melhorar, né? Eu concordo aí, né? A fala da Soraya também foi muito importante a gente considerar, a fala do Juca na questão da idade, né? Seria realmente interessante trabalhar, pensem sobre isso, né? Sobre questão aí de cursos mesmo de iluminação, de sonoplastias, cenografia, porque imaginem agora, né? Os técnicos estão parados. E como é que está a formação para a próxima geração de técnicos que vem pela frente, né? Quem está aprendendo a técnica? Então, pode ser uma oportunidade de suprir essa demanda, né? Então, de repente, pensar nisso. E também, aí eu concordo com a Soraya, de repente, ajustar não só a faixa etária, mas ao nível escolar de algumas pessoas, né? Daí eu não sei, daí veio a minha divulgação, né? Vocês lembram do Festival Fera, né? O Festival de Arte da Rede Estudantil do Paraná, né? Haviam vários cursos, práticas circenses. Olha que bacana, de repente, enquadrar. Não sei se a Universidade de Ponta Grossa teria como trabalhar, trazer profissionais para lecionar, né? Mas vocês veem a possibilidade de formação dentro de áreas, né? Prática circense seria fenomenal, né? Atinge os artistas de rua, atinge, né, os nossos circos aí que estão, de repente, precisando. E aí a questão, não sei como que a gente vai enquadrar os povos tradicionais, porque eu vejo que o interesse base e de início, né, é trabalharmos uma formação para entender os editais, né, e o próprio Profice, isso é muito importante. Mas será que, considerando esse nível escolar que a própria Soraya colocou, a gente consegue, né, acompanhar? Eu fiz, como falei, os 4 cursos da universidade, e eu achei, assim, de bom nível, claro, para minha didática, para minha expertise, né, mas pensar nessa simplificação, talvez, né, conforme nível escolar, possa ser uma questão interessante. Claro que a seleção vai se basear conforme o meu histórico escolar, né, enfim, meu nível escolar, né, vamos considerar, e de repente aí um que tenha nível de primeiro grau também, faça-se, né, uma metodologia voltada para o aprendizado dessa categoria.
Deixa eu ver aqui. Tá, eu achei bacana a fala do Juca também, reforço, sobre não ter aí a questão de cônjuge, parentes em linha reta, que amplie mesmo para todo mundo, se é fazedor e fazedora de cultura, acho que não pode participar. Me preocupa o prazo para a implementação disso, tá, gente? Então, se realmente for essa proposta, não sei se a gente vai votar, como ela perguntou, que a gente, claro, com todo o perdão aí, temos coisas muito pendentes ainda para resolver, mas, enfim, que mergulhe-se de cabeça para implantar isso o quanto antes, né? Se for aceito para todos. Aí, no desenrolar da situação, eu acho que a gente pode fazer aí sistematização para funcionar isso, né? Como, por exemplo, grupos de estudos, né? Enfim, para auxiliar, não sei, por cidades, por regiões, né? E trabalhar, para eu finalizar a minha fala, por favor, aí cotas específicas para técnicos, para os indígenas, não sei se a gente pode usar esse termo de cotas, né? E claro, objetivando o alcance. Não adianta o cara disponibilizar umas cotas e, de repente, preencher lá, né, ter o acesso só de 20%, né? A ideia, claro, é fazer todo mundo entrar nessa e poder receber seu e, claro, participar dessa qualificação. Obrigado. Obrigada, Léo. Gente, vamos tentar ser bem breve aqui nos encaminhamentos, porque o que me... Posso dar uma sugestão de encaminhamento, dado o avançado da hora, para esses... Pode, deixa eu só falar uma coisa, pode falar, já te passo a palavra, Eliette. O que mais está presente na fala de todos, que eu percebi, é a questão do prazo. Então, quanto mais a gente puder sair daqui já com alguma coisa deliberada, é urgente, e a gente está esvaziando a reunião, daqui a pouco nós não temos quórum para deliberar nada. Então, Eliette, pode falar. Não, era nesse sentido mesmo, de a gente poder fazer um encaminhamento de deliberação e a gente poder, ao invés de agora responder um a um, como está tudo anotado, a gente pode aprimorar a proposta e trazer para uma reunião extraordinária novamente para o aprimoramento com a proposta aprimorada e aí seguir para a PGE nesse sentido. Exatamente. Então, aqui, a proposta que eu vou fazer e gostaria de deliberar sobre isso é o seguinte. Primeiro, eu acho que ficou claro na fala aqui algumas observações que eu acho que são importantes. Está todo mundo preocupado com o prazo, quando que vai iniciar. Por um outro lado, alguns preocupados em deixar muito tempo aberto a inscrição para a gente poder ter uma abrangência muito grande. Então, eu pergunto aí ao nosso jurídico e coloco a nossa equipe esse desafio. A gente pode, não é uma pergunta, mas é assim, apontamentos. A gente pode fazer como nós fizemos no edital, nos chamamentos para renda emergencial. A gente abre por um período. Quem tiver, as pessoas podem se inscrever, depois a gente reabre. E aí vai colocando em módulos, para a gente não precisar ter 12 mil pessoas. Eu não sei como isso se daria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, mas fica o desafio. Segundo, a gente pode... Esta proposta de Bolsa Qualificação, no momento, é para este tema. E como a poder acessar os editais. Nós podemos... pode falar, Eliette. Perdão, Lu. Pode concluir a sua fala. Minha dúvida é, nós podemos oferecer também outros tipos de curso e as pessoas podem ter acesso simultaneamente? O mesmo artista, ele pode participar, o técnico pode aprender a participar de um edital e ele pode participar de um curso de iluminação? A gente poderia fazer... Uma só bolsa? Não, ele pode participar, a gente poderia lançar 4, 5 bolsas, porque pelo nosso cálculo, nós estamos utilizando 18 milhões nessa bolsa. Nós, dentro do empenho global, a gente tem mais que isso. A gente poderia utilizar outros, sem pensar em PLs ou nada. Temos que analisar isso. Sinceramente, eu acho prematuro a gente responder isso para você. Tem uma análise... Não, eu sei, eu tenho certeza que vocês não sabem responder ainda, mas fica aqui uma sugestão de que a gente lance não só a bolsa de editais, mas outras bolsas e que um artista, assim como a gente lançou 8 editais...
a gente pode lançar algumas bolsas, e aí o artista pode participar simultaneamente. Podemos analisar assim, oferecer mais que uma alternativa de modalidade de curso. Exatamente. Agora, precisamos analisar a possibilidade de receber concomitantemente. Mas, Lu, antes de passar para o André fazer os apontamentos, eu acho que convém a gente esclarecer duas coisas bem importantes. Primeiro, aquilo que o doutor Laércio trouxe em relação à lei, e aí, doutor Laércio, dizer o seguinte, que no projeto que foi aprovado no Senado, foi incluído... Doutor Laércio está no telefone e não está ouvindo, será que não era... está ouvindo, tá bom. Assim, foi incluído, na forma de uma emenda, o artigo 14A, que diz o seguinte, os estados e o Distrito Federal estão autorizados a utilizar até 31 de dezembro de 2021 o saldo remanescente das contas específicas que foram criadas para receber as transferências da União e dos municípios e gerir os recursos. Parágrafo único. O saldo remanescente de que trata o caput deste artigo deverá ser utilizado para executar ações emergenciais previstas no inciso 1 e 3 do caput do artigo 2º. Portanto, doutor Laércio, os estados também estão autorizados a executar esse recurso, tá bom? A emenda que foi lida lá era uma emenda da Jandira, já na Câmara dos Deputados, para alterar a redação que trata dos municípios. Aí autoriza, aí está falando dos municípios do 1, 2, 3. Mas é uma emenda da Jandira, né? A questão dos estados está mantida. Exatamente, perfeito, André. A outra coisa bem importante de dizer para vocês, porque eu percebi que alguns entenderam que a fonte do recurso que nós vamos utilizar para isto é do Tesouro Geral do Estado. Não é. A fonte é Lei Aldir Blanc. Só que nós vamos utilizar duas fontes. Uma para pagar a Bolsa Qualificação. Essa é a Lei Aldir Blanc. A outra é o custo operacional da universidade. E isso nós vamos pagar com tesouro próprio, com o recurso do Tesouro, ou seja, recursos fonte própria. Tá? Porque eu vi que na fala alguns entenderam aí que isso estaria saindo do Tesouro. Não é. É recurso da Lei Aldir Blanc. Obrigado então, pelo esclarecimento, Liette. Acho que são esses dois pontos aí, não é? Que a gente precisava esclarecer para o encaminhamento. Os demais assuntos em relação, por exemplo, à idade, a priori nos parece, até eu e o André até conversamos aqui, quando o Giovanni trouxe a proposta do artista mirim, mas a priori, né, sem um aprofundamento, nos parece que devemos seguir a Lei Aldir Blanc, que estabelece uma idade mínima, né? Ele lá coloca. Agora nós vamos estudar o assunto para ver se é possível a gente ampliar isso. Acho que de saída seriam esses 3 pontos aí, e os demais a gente... Só isso em cima... Eu queria também... Só um pouquinho. A gente está bem em cima da hora, querido. Pode falar 2 minutinhos, então, rapidinho, para a gente poder deliberar, porque a gente já está só com 22 pessoas. Vamos lá. Só em relação a valores, você falou 18 milhões. Eu tenho aqui que a reversão é de 14 milhões e algum pouquinho. Não. Esse restante é para pagar a universidade? É só isso que eu gostaria de saber. Não, veja, não. Elcio, deixa bem claro isso, Elcio. Veja, recurso de reversão, nós ainda não estamos autorizados a tocar nele, porque se a lei passar, esse dinheiro vai ser revertido aos municípios, certo? Da forma como está no 795. Então, nós não vamos mexer nele. Nós não estamos contando com esse dinheiro, tá? E, mais uma vez, nós não vamos usar dinheiro da Lei Aldir Blanc para pagar o custo operacional da lei, da universidade, certo? Isso nós vamos pagar com dinheiro do Tesouro Geral do Estado. O dinheiro da Lei Aldir Blanc é especificamente para pagar as bolsas. Tá, a última coisa, antes de encaminhar para a deliberação, é a questão de cotas. A ideia não é ter cotas, gente. A ideia é não faltar vagas. Então, nós queremos atender a todos e todas, independente de área, independente de gênero, independente de qualquer coisa. Então, nós vamos oferecer mais vagas do que temos. E vamos tentar deixar a possibilidade, importante por isso no edital, de que se a gente chegar à conclusão nos nossos estudos, de que temos 12 mil
e acabarmos tendo 15 mil, que a gente possa ampliar esse alcance ainda. Então, a ideia é o princípio da universalização. Registro efetuado. Exatamente. 100%. Quem que idealizou isso, gente? Por favor, preciso saber. Foi uma construção de toda a nossa equipe que se reúne muito tempo, e um dia, no meio de uma reunião, a gente foi pensando e não tem um pai nem uma mãe. Isso é resultado de inúmeras reuniões ansiedade que nós também, Luciana, eu posso fazer uma complementação bem rapidinha, 2 minutinhos? 30 segundos, tá. Giovanni. Só uma preocupação que acho que foi mais de uma pessoa, que foi referente aos povos tradicionais. Eu gostaria muito que a gente falasse sobre consulta prévia aos povos tradicionais referentes a possíveis cursos oferecidos a eles, que eu acho que é muito importante, que tem princípio constitucional também, tá bom? Gente, tá ótimo. Então, o que eu sugiro aqui, e gostaria de deliberar sobre o assunto, nós estamos colocando 18 milhões nessa proposta do jeito que ela está. Até quinta-feira, até sexta-feira, a gente deve ter esses números bem certos. Quero deliberar se vocês, quem aprova e quem reprova, que nós já enviemos para a PGE para ganhar tempo em função de que estamos, como o Elcio diz, não precisa ser aqui repetir que estamos num momento de urgência e o dinheiro precisa chegar na ponta. Encaminharemos esta primeira proposta, lembrando que temos mais recurso para poder aplicar de outra forma. Então, encaminhamos isto para a PGE pensando na urgência e na questão dos prazos, ou não encaminhamos e marcamos uma nova reunião para a semana seguinte para ir pensar e todo mundo, enfim, a ideia é, lembrando que a PGE tem um certo prazo para responder. O que nós achamos que é o ideal? Enviar para a PGE essa proposta agora e voltar a discutir demais com outros valores. Eu vou chamar um a um e eu... Luciana, eu acho também assim, que a gente pode, atendendo a expectativa de todos aqui, transformar essa proposta, ao invés de ser em um curso, em um programa de qualificação profissional na área, dedicado aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, com espectro de cursos, diversos cursos. Eu acho que dessa forma a gente atenderia aí essa demanda e encaminharíamos para a PGE com esse viés, não um curso, um programa de qualificação com bolsa de qualificação. Então, a gente faria, Eliette, você acha que a gente pode montar isso e aí encaminhar para eles para não marcar uma nova reunião, isso requer tempo e tudo, e o tempo urge? A gente faz essa proposta, passa para todos os conselheiros por e-mail e aí encaminha para a PGE. Qual é a forma mais célere de poder fazer isso, pensando que os trabalhadores e trabalhadoras estão passando necessidade? Claro que se tivéssemos aí uma autorização dos conselheiros de ouvindo todas essas propostas, a gente fazia o aprimoramento dela, à luz do que foi apontado aqui, e encaminharmos para a PGE, a gente ganharia tempo. Porém, se acharem que é o caso, a gente faz o aprimoramento, faz uma extraordinária com ponto, só este tema, só, e assim, rápida, para a gente não perder tempo e encaminhar para a PGE. Então, acho que... Eu concordo com ele, pelo esse encaminhamento. Então, eu vou fazer uma votação. Se vocês querem encaminhar já para a PGE ou marcar uma extraordinária para a semana que vem, sem questão de ordem, Elcio, para tratar só desse assunto, e aí a gente volta. Mas, assim, ou encaminha agora para a PGE, ou voltamos na próxima semana com mais uma reunião para poder encaminhar para a PGE. Com esse compromisso cívico. Eu tenho uma questão de hoje. Só um tema na pauta. Então, vamos lá. Eu vou chamar um por um, e eu acho que temos pouca gente na sala, mas eu vou chamando e vamos ver quem quer encaminhar já para a PGE essa primeira fase, quem prefere uma segunda reunião. Alain, então responde assim, encaminha para a PGE, ou outra reunião. Lu, pode ser assim, delibera já
ou extraordinária? Né? Bem rapidinho. Então, tá bom. Delibera já ou extraordinário? Vamos lá. Alain Rogério Gaitarosso não está na sala. Eu tô vendo aqui, ó, a lista de chamadas, quem tá na sala e quem não tá. Eu vou falar, quem não tá aparecendo o nome aqui para mim, eu vou falar não está na sala, mas se por um acaso estiver com outro nome, no final da chamada, por favor, se manifeste, tá? Luciana, Ana Paula... se você chamar só os que estão no chat, que é sinal que está na sala, o que você acha? É que tem algumas pessoas com outros nomes aqui, Eliette, é estranho, né? Tá bom. Uhum. Então, Ana Paula Zétola, não está. Caetano Pires Tossulino, não está. Deferson dos Santos Ferreira, delibera já? Ou o que era a pergunta, Eliette? Ou extraordinário? Isso. Deferson? Ele acabou de cair. Aqui, para mim, apareceu como se ele caiu. Éder Fernando Nascimento não está. Edevir Massal Escrocaro. Delibera já. Alguém mais pode me ajudar, gente, nessa contabilidade aí? Porque eu já estou muita coisa escrita. Aqui, não. Tá, Eliette de Souza Vilela. Eu vou me abster para que, né, a gente não, certo, como diretor técnico, não induza. Tá bom. Gilmara Gastadon Piantá. Extraordinária. Giovanni Oi, Luciana, voltei. Ai, desculpa, gente. Então, vou chamar de novo. Deferson dos Santos Ferreira, delibera já ou quer uma reunião extraordinária? Você está com o microfone desligado. Ah, pronto. A extraordinária vai ser essa semana que vem? Tem data já? Não tem data ainda, mas é semana que vem. Vamos nos esforçar para conseguir fazer semana que vem. Então, vamos para a extraordinária. Obrigado. De nada. Giovanni Amaral Consenza. Extraordinária. Elcio Luiz Kovaleski. Extraordinária. Joaquim Rodrigues da Costa. Extraordinária. James Rios de Oliveira. Não está. Laércio Lopes de Araújo. Encaminha já. Leonardo Franceschi Ferreira. Extraordinária. Maria Agar Vieira. Agora sou eu falo que sim. Maria Agar não está na sala mais. Mariana Souza Bernal. Agora sou eu e eu falo que sim. Muito obrigada, colegas. Eu não entendi a tua resposta, Mari, desculpa. Aprovo. Delibera já? Delibera já. Maristela Massaro Carrara Bruneri. Não está na sala. Nadir Vozivoda. Não está na sala. Norbert Reis. Extraordinária. Pedro Augusto Pereira Gonçalves. Extraordinário. Rafael Torrente. Não está mais. Rosane Kaminski, não está mais. Silvio Kurzlop, não está mais. Solange Cristina Batiliana. Extraordinária. Soraya Lucas do Amaral. Extraordinária. É isso, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Vitor é suplente, né, Eliette? Mas o titular está na sala? Acho que não está. Tem a Mariana, não sei se ela votou. Então, eu não vi. Vitor Simeão. Tirei o João agora, viu, Vitor? Já comecei com Obrigado. Eu voto pela extraordinária. Obrigada. Mais alguém não foi votado? Ou votada? A Mariana... Chamado, na verdade, desculpa, gente, a cabeça já A Mariana votou, Léo. Ah, desculpa. Bom, então a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 a 3. 11 votos pela extraordinária,
3 pelo já e 1 abstenção, então marcaremos uma reunião extraordinária. A gente não tem data aqui, confesso que não tem nenhuma data para a semana que vem, mas preciso fazer, não consigo passar essa data agora, até amanhã a gente passa, eu vou precisar fazer um ajuste aí na agenda. Se não der até amanhã, porque amanhã é feriado, não vou conseguir falar com as pessoas que eu quero, mas se não der até amanhã, vou me esforçar para isso, a gente passa essa data na quinta-feira, para vocês já a data da próxima reunião extraordinária, tá bom? Lu, de qualquer forma, é importante ter um consenso dos conselheiros, pelo que a gente observou, de que a maioria, quase que absoluta, salvo com alguns detalhes, aprovam a proposta com alguns aprimoramentos. Certo? É importante deixar claro, registrado em ata isso, né? Acho que é importante, se alguém... Estão todos de acordo com isso. Não sei, Eliette, porque, na verdade, a proposta não foi aprovada. Sim. Não estou falando... A ideia é com as ressalvas. A ideia mas eu não sei se formalizado em termos de aprovação, sabe? Eu deixaria meio stand-by isso aí, Eliette. Eu entendo o que você está falando, mas eu deixaria. É que assim, para que a gente até possa... Bom, eu não sei, deixa... Eliette, eu posso fazer uma proposta? Sim. Eu acredito que a gente pode colocar que a ideia foi apreciada nessa reunião de hoje, e que, a princípio, é recebida para deliberações futuras do Conselho. O reconhecimento, o recebimento, eu acho que pode ser colocado nesses termos, mas questão de aprovação ou desaprovação... Não estou falando de aprovar, eu estou simplesmente... Não se trata disso. Gente, não se trata disso, eu acho que vocês entenderam a Eliette errado, não se trata de aprovar a proposta. Ela só estava querendo que a gente focasse na próxima reunião, que a gente volta para discutir, porque assim, senão a gente monta uma reunião extraordinária para falar desse assunto e para deliberar sobre isso, para a gente poder encaminhar para a PGE, e a gente vai fazer um ajuste de critérios e tudo. Colocar a equipe para trabalhar nisso, né? Então, otimizar tempo e não ter retrabalho. Otimizar tempo, não que está aprovado, ninguém aqui está aprovado, mas vamos seguir nessa linha. A ideia é essa, podemos seguir nessa linha e concentrar nossos esforços nisso, então. É isso? Os termos que o Giovanni coloca são importantes, eu aprovo os termos que ele falou, tá? Eu acho que desse jeito está bom. Não, só para que a gente não gaste, gente, o nosso tempo é tão pouco, não é? E a gente não podemos ter retrabalho. Então, a ideia é simplesmente nos concentrar naquilo que vai ter fruto, né? Então, há consenso de que esse é um caminho a seguir. É isso que a gente fala. Eu entendo a sua preocupação, mas a questão aqui é, claro, agora é a forma, né? Mas tranquilo. Claro. Detalhes, né? Então é isso, gente. Nós vamos trabalhar bastante aqui para na próxima reunião. Luciana, Lu. Sim, Luciana, Soraya. Essa vai ser uma das propostas, né? Claro. Única, horizontalizando tudo, porque nós temos que avançar mais nas questões, gente. Por favor. Exatamente. Veja, Soraya, quando você olha ali na própria proposta financeira, a gente não está utilizando todo o recurso. Então, é uma parte do recurso, que esses valores e tudo vão ser todos ajustados na próxima semana. Então, é a ideia de que isso seja uma opção. A gente pode, com o restante do recurso, a gente pode continuar com bolsas, a gente pode fazer editais, a gente pode tudo, porque nós construímos isso tudo juntos e juntas aqui. Tá? Eu só quero lembrar uma coisa, e até vou pedir aí para a Fran ou para a Eliette, eu não sei se a Fran está aqui na reunião ainda, que é importante colocar o seguinte: nós não deliberamos nada aqui ainda, não foi nada para a PGE, e isso tudo está em construção. Como nós temos muitos conselheiros e conselheiras novas, é importante lembrarmos, e aí eu quero que peço para colocar lá no grupo do conselho, porque os conselheiros e as conselheiras novas não têm esse entendimento, de que o que foi tratado aqui hoje sobre a Bolsa Qualificação é um assunto que tem que ficar entre nós até que ele seja exposto. Então, questão de critérios, questão de valores, qual é o foco, isso é importante que não saia daqui até nós tomarmos uma decisão de que isso será, de fato, oficializado, tá bom? Então, o Elcio está falando e o está vendo.
eu concordo e subscrevo as suas falas. Eu acho que é isso mesmo, né? A Arlete já tinha levantado isso lá atrás e eu concordo plenamente. Então, assim, as nossas reuniões são todas públicas, falando isso para os novos e para as novas conselheiras, nossas reuniões são públicas, transmitidas pelo YouTube, mas quando nós deliberamos alguns assuntos anteriormente, a gente precisa, enquanto estão em construção, eles não são públicos ainda, então eles ficam apenas a nível de conselho. É isso, gente? Então, boa noite a todos e todas, bom feriado. Obrigada pela paciência. Boa noite, gente. Foi intenso hoje, gente. Vamos tirar uma foto. Noite, até breve. Vamos abrir as câmeras aí para tirar foto. Vamos lá. Deixa eu ver se a internet não cai. Vai Boa cair, noite, não. bem-vindos e bem-vindas. Aí, galera, perspectiva. Luciana, só o projeto que o Guto e o DeBiase apresentaram semana passada, se puder mandar para a gente, por favor, tá bom? Com certeza. Galera, abraço, bom feriado a todos, se cuidem. Bom feriado, gente, boa luta, bom feriado, sucesso, parabéns a todos e todas. Grande reunião.